Ela esfregava o chão enquanto todos passavam rindo. Mas ele fecha a porta, olha nos olhos dela e diz: "Ninguém vai rir mais de você. Hoje você é minha." E ali começa o maior escândalo daquela mansão. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol entrava pelas enormes janelas de vidro do edifício empresarial Corcovado, um dos mais imponentes da Avenida Paulista em São Paulo. Era ali que Teresa Santos, aos seus 32 anos, trabalhava como faxineira há quase 5 anos. Seus cabelos negros e cacheados, presos em um coque mal feito, não diminuíam a beleza de seu rosto marcado por olhos castanhos profundos que pareciam guardar histórias que ninguém jamais se interessou em ouvir. Enquanto passava o esfregão pelo piso de mármore do 20º andar, Teresa observava o movimento frenético dos executivos de terno e gravata que mal notavam sua presença. Para eles, ela era apenas mais um elemento da paisagem, tão invisível quanto os extintores de incêndio nas paredes ou as câmeras de segurança no teto. Seu olhar, porém, sempre se demorava um pouco mais em Rodrigo Menezes, o jovem empresário de 38 anos, dono da Menezes Incorporações, uma das empresas de maior sucesso no ramo imobiliário da cidade. Com seu porte atlético, cabelos grisalhos prematuros e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente, Rodrigo era o sonho secreto de muitas mulheres da empresa, inclusive de Teresa, que há meses alimentava em silêncio uma paixão que considerava impossível. "Bom dia, Teresa", disse ele ao passar por ela naquela manhã, como fazia todos os dias. A faxineira sentiu o coração acelerar como sempre acontecia quando ele pronunciava seu nome. Rodrigo era diferente dos outros executivos. Ele a via, a cumprimentava, às vezes até perguntava sobre seu dia. Era um pequeno gesto de humanidade que, para ela, significava o mundo. "Bom dia, Dr. Rodrigo", respondeu ela, abaixando o olhar para esconder o rubor que tomava conta de suas faces. Naquele dia em particular, porém, havia algo diferente no ar. Era sexta-feira, final de expediente, e o escritório estava quase vazio. A maioria dos funcionários já havia partido para aproveitar o fim de semana, restando apenas alguns poucos que terminavam seus afazeres. Teresa limpava agora a sala principal de reuniões, quando percebeu Rodrigo parado à porta, observando-a com um olhar que ela nunca havia notado antes. "Quer que eu volte mais tarde, Dr. Rodrigo?", perguntou ela, acostumada a se retirar quando os executivos precisavam usar os espaços. "Não, Teresa. Na verdade, eu gostaria de conversar com você", respondeu ele, com uma seriedade incomum. Teresa sentiu um frio na barriga. Será que havia feito algo errado? Será que ele estava insatisfeito com seu trabalho? Ou pior, será que alguém havia descoberto seus sentimentos e contado a ele? Rodrigo entrou na sala e, para a surpresa de Teresa, fechou a porta atrás de si. Algo no clique da fechadura fez o coração dela disparar ainda mais. Eles estavam sozinhos, isolados do mundo lá fora, em um momento que parecia suspenso no tempo. "Desculpe assustá-la, não é nada sobre seu trabalho", apressou-se ele a dizer, notando a expressão preocupada no rosto dela. "Na verdade, é algo pessoal." Rodrigo caminhou até a janela panorâmica que mostrava a cidade de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. O céu começava a ganhar tons alaranjados enquanto o sol se punha atrás dos prédios. "Sabe, Teresa, eu sempre admirei pessoas como você", começou ele, sem olhar diretamente para ela. "Pessoas que trabalham duro, que têm dignidade no que fazem, que enfrentam a vida sem reclamar." Teresa não sabia o que dizer. Nunca imaginara ter uma conversa assim com ele. Suas mãos apertavam nervosamente o pano de limpeza. "Obrigada, Dr. Rodrigo, mas é só meu trabalho mesmo", respondeu ela, sentindo-se desconfortável com o elogio. Rodrigo virou-se para encará-la e havia em seus olhos algo que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de determinação e... seria vulnerabilidade?
Eu tenho observado você há algum tempo, Teresa. Continuou ele, dando um passo em sua direção. A forma como você cuida deste lugar, como trata cada pessoa com respeito, mesmo aquelas que mal notam sua presença. A forma como você sorri para si mesma enquanto trabalha, como se guardasse um segredo que ninguém mais conhece. O coração de Teresa batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. O que estava acontecendo? Por que um homem como ele, que poderia ter qualquer mulher que desejasse, estaria dizendo essas coisas para ela? O senhor está bem, Dr. Rodrigo? Perguntou ela confusa. Nunca estive melhor, Teresa. Sabe, às vezes a vida nos surpreende. Passamos tanto tempo procurando algo que está bem na nossa frente, disse ele, aproximando-se mais. Foi então que Teresa percebeu algo incomum no comportamento dele. Rodrigo, sempre tão seguro de si, parecia nervoso. Suas mãos tremiam levemente e havia uma urgência em sua voz que ela nunca ouvira antes. Preciso te contar uma coisa antes que seja tarde demais, disse ele, respirando fundo. Na semana que vem eu deveria embarcar para Portugal. A empresa está expandindo e eu planejava me mudar para gerenciar as operações europeias. O senhor vai embora? A voz de Teresa saiu mais fraca do que pretendia e ela sentiu um aperto no peito ao pensar que nunca mais o veria. Esse era o plano, mas... Rodrigo hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo. Mas algo me impede de ir. Ou melhor, alguém. Teresa prendeu a respiração. O mundo ao seu redor parecia ter parado. Os sons da cidade lá fora se tornaram distantes, como se estivessem em uma bolha, isolados do resto do universo. Dr. Rodrigo, eu não estou entendendo. Começou ela, mas foi interrompida pelo toque de um celular. Rodrigo fechou os olhos por um momento, claramente frustrado pela interrupção. Tirou o aparelho do bolso, olhou para a tela e suspirou. É a minha mãe, ela está me esperando lá embaixo, explicou ele. Teresa, precisamos continuar esta conversa. Podemos nos encontrar amanhã? Sei que é sábado, mas é importante. Claro, respondeu ela automaticamente, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ótimo. No café da esquina, às 10 da manhã? Perguntou ele, já caminhando para a porta. Teresa apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Até amanhã, então, disse Rodrigo, com um sorriso que fez o coração dela saltar uma batida. E então, ele se foi. Teresa permaneceu parada no meio da sala de reuniões, segurando seu pano de limpeza, enquanto sua mente tentava compreender o que acabara de acontecer. Seria possível que um homem como Rodrigo Menezes estivesse interessado nela? Ou havia entendido tudo errado? Do lado de fora da janela, São Paulo começava a acender suas luzes enquanto a noite caía, e dentro do coração de Teresa, uma pequena chama de esperança também se acendia, iluminando possibilidades que ela nunca ousara imaginar. O Café Ipanema era um estabelecimento despretensioso na esquina da Avenida Paulista, conhecido por seu pão de queijo artesanal e café forte. Era ali que Teresa esperava, sentada em uma mesa no canto, vestindo a melhor roupa que possuía. Uma blusa azul clara que sua irmã Joana havia lhe dado no Natal passado e uma calça jeans que, apesar de simples, valorizava sua silhueta. Chegara 20 minutos antes do combinado. Tamanha era sua ansiedade. Passara a noite em claro, revirando-se na cama de seu pequeno apartamento em Itaquera, tentando entender o que Rodrigo queria lhe dizer. A manhã toda ensaiara frases e respostas, preparando-se para qualquer situação, mas nada disso acalmava seu coração acelerado. Um café, por favor, pediu ela à garçonete, apenas para ter algo para fazer enquanto esperava. Às 10 horas em ponto, Rodrigo entrou no café. Vestia calça jeans e uma camisa polo azul marinho, uma versão muito mais casual do que o habitual terno e gravata que usava no escritório. Mesmo assim, sua presença não passou despercebida. Várias cabeças se viraram para observá-lo, enquanto ele caminhava entre as mesas, procurando por Teresa. Quando seus olhares se encontraram, um sorriso iluminou o rosto dele. Teresa sentiu as pernas tremerem e agradeceu por estar sentada. Bom dia, Teresa, disse ele, aproximando-se. Espero não ter me atrasado. Não, apressou-se ela a responder. Eu que cheguei cedo. Rodrigo sentou-se à sua frente, pediu um expresso
E por um momento os dois ficaram em silêncio, como se nenhum soubesse exatamente por onde começar. Obrigado por ter vindo, disse ele finalmente. Sei que deve ter achado estranho o nosso encontro de ontem. Um pouco, admitiu Teresa, tentando não demonstrar o quão nervosa estava. O senhor parecia querer me dizer algo importante. Teresa, por favor, sem formalidades. Me chame de Rodrigo, pediu ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. E sim, há algo muito importante que preciso te dizer. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Teresa esperou, sentindo cada segundo se arrastar. Nos últimos meses, algo inesperado aconteceu comigo, começou ele. Algo que nunca imaginei que fosse possível, considerando minha vida agitada e os planos que sempre tive para o futuro. Teresa ouvia atentamente, tentando não criar expectativas. Talvez ele quisesse apenas um conselho, ou quem sabe oferecer a ela um trabalho melhor? Eu me apaixonei, Teresa, continuou ele olhando diretamente nos olhos dela. Me apaixonei por alguém que vejo todos os dias, alguém cuja presença ilumina meu dia, mesmo quando tudo parece dar errado. O coração de Teresa afundou. Então, era isso. Ele queria contar sobre um novo amor em sua vida e, por alguma razão, escolhera ela como confidente. Tentou manter a compostura apesar da dor que começava a se espalhar pelo seu peito. Entendo, disse ela baixando o olhar para sua xícara de café. E quem é a sortuda? Rodrigo sorriu, um sorriso tão cheio de ternura que fez Teresa se sentir ainda pior. É você, Teresa, respondeu ele simplesmente. Teresa levantou os olhos, certa de que havia escutado errado. Como? Perguntou ela, sua voz não mais que um sussurro. Eu me apaixonei por você, repetiu ele, sua voz mais firme desta vez. Sei que parece loucura. Provavelmente você está pensando que sou apenas mais um patrão assediando uma funcionária, ou que isso é algum tipo de brincadeira cruel. Mas não é nada disso. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Nos últimos meses, enquanto planejava essa mudança para Portugal, percebi que havia algo me prendendo aqui. E esse algo era você. A forma como você trabalha com dedicação, como trata todos ao seu redor com gentileza, como sorri mesmo nos dias mais difíceis. Tudo isso foi conquistando meu coração aos poucos, sem que eu percebesse. Teresa estava paralisada. As palavras dele eram exatamente o que sonhara ouvir por tanto tempo, mas agora que as ouvia, parecia irreal demais para ser verdade. Rodrigo, começou ela, mas as palavras lhe faltaram. Você não precisa dizer nada agora, apressou-se ele a dizer. Sei que é muita coisa para processar. Provavelmente você nunca me viu dessa forma, e está tudo bem. Só precisava que você soubesse antes que eu tomasse qualquer decisão sobre Portugal. Foi então que Teresa encontrou coragem. Se ele havia sido honesto com ela, merecia o mesmo em troca. Com as mãos trêmulas, abriu a bolsa e retirou um envelope um pouco amassado. O que é isso? Perguntou Rodrigo curioso. Uma carta, respondeu ela, estendendo-a para ele. Uma carta que escrevi há 3 meses, mas que nunca tive coragem de entregar. Rodrigo pegou o envelope, olhando-a com uma expressão de surpresa. Você pode ler, disse Teresa, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ele abriu o envelope cuidadosamente e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas pela caligrafia delicada de Teresa, seu rosto se transformava. Surpresa, emoção e, finalmente, alegria se sucederam em suas expressões. Na carta, Teresa confessava seus sentimentos por ele. Como observá-lo todos os dias havia se tornado a melhor parte de seu trabalho. Como admirava não apenas sua aparência, mas principalmente sua forma de tratar as pessoas. Sua dedicação ao trabalho, seu respeito por todos, independentemente de cargo ou posição social. Confessava que sabia que era um amor impossível, mas que não podia mais guardar aquele sentimento apenas para si. Quando terminou a leitura, Rodrigo levantou os olhos marejados para encontrar os de Teresa, igualmente emocionados. Você realmente sente tudo isso? Perguntou ele, sua voz embargada. Cada palavra, confirmou ela, mas nunca imaginei que pudesse ser correspondida. Quer dizer, olhe para você e olhe para mim. Somos de mundos completamente diferentes. Rodrigo balançou a cabeça, discordando.
Não, Teresa. Podemos ter histórias de vida diferentes, mas o que importa são os valores que compartilhamos, o que nos move, o que nos faz quem somos. E nisso acredito que somos muito mais parecidos do que diferentes. Ele segurou as mãos dela entre as suas, apertando-as gentilmente. Teresa Santos, quero que saiba que esses sentimentos que trocamos aqui hoje mudaram completamente meus planos. Não quero mais ir para Portugal, pelo menos não sozinho. Na verdade, tenho uma proposta para você. Uma proposta? Perguntou ela confusa. Sim, uma proposta que pode mudar nossas vidas, respondeu ele com um brilho de empolgação nos olhos. Mas este não é o lugar para discutirmos isso. Que tal continuarmos esta conversa em um local mais especial? Teresa assentiu, ainda atordoada com tudo o que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua vida havia dado uma reviravolta completa. O homem por quem estivera apaixonada em segredo não apenas correspondia aos seus sentimentos, como também parecia ter planos que os incluíam juntos. Enquanto saíam do café, lado a lado, Teresa sentia-se como se estivesse vivendo um sonho. A São Paulo que conhecia parecia diferente agora, mais brilhante, mais cheia de possibilidades. Ao seu lado, Rodrigo caminhava com um sorriso nos lábios, ocasionalmente lançando olhares em sua direção, como se também não pudesse acreditar na sorte que tivera. O que Teresa não sabia era que esta era apenas a primeira de muitas surpresas que o destino havia reservado para ela. E que a proposta de Rodrigo seria apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas o amor que sentiam um pelo outro, mas também a força que ambos possuíam dentro de si. O Parque Ibirapuera exibia toda a sua beleza naquela manhã de sábado. O céu de São Paulo, geralmente encoberto pela poluição, mostrava-se excepcionalmente azul, como se a natureza quisesse celebrar junto com Teresa e Rodrigo o início daquela improvável história de amor. Caminhavam lado a lado pelas alamedas do parque, ocasionalmente seus dedos se tocando, causando arrepios que percorriam o corpo de Teresa. Ainda não havia se acostumado com a ideia de que aquele homem, que sempre admirara de longe, agora estava ali, tão próximo, confessando sentimentos que jamais imaginara serem recíprocos. Sabe, Teresa, sempre acreditei que o sucesso nos negócios era o único caminho para a realização pessoal, comentou Rodrigo enquanto observavam os patos no lago. Meu pai construiu um império do nada, e desde criança fui preparado para dar continuidade ao seu legado. Nunca questionei se era isso que eu realmente queria. E não era? Perguntou Teresa, curiosa para conhecer mais sobre o homem por trás do empresário bem-sucedido. Rodrigo suspirou, parecendo refletir sobre a pergunta. Em parte, sim. Gosto dos desafios, da adrenalina de fechar grandes negócios, de ver projetos saírem do papel e se transformarem em realidade. Mas nos últimos anos, comecei a sentir que faltava algo. Algo que o dinheiro e o sucesso não podiam comprar. Pararam em frente a um banco de madeira sob uma enorme árvore. Rodrigo convidou Teresa a sentar-se e, quando o fizeram, virou-se para encará-la com seriedade. Você me perguntou sobre a proposta que mencionei no café, disse ele, segurando as mãos dela entre as suas. É algo que venho pensando desde que percebi meus sentimentos por você, mas que só agora, sabendo que são correspondidos, tenho coragem de compartilhar. Teresa sentia o coração bater forte contra o peito. O que poderia ser tão importante? Teresa, eu não quero mais ir para Portugal, continuou ele. Pelo menos não para expandir a Menezes Incorporações. O que eu quero, o que realmente desejo, é começar algo novo. Algo que seja nosso. Nosso? Repetiu ela confusa. Sim, nosso, confirmou Rodrigo, seus olhos brilhando de entusiasmo. Quero abrir uma nova empresa, completamente diferente do que venho fazendo. Uma empresa que una minha experiência em negócios com algo que você ame fazer. Algo que possamos construir juntos, como parceiros. Teresa piscou algumas vezes, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Uma empresa? Com ela? Como isso seria possível? Rodrigo, eu não sei nada sobre negócios, disse ela sentindo-se insegura. Sou apenas uma faxineira. Não tenho formação, não tenho experiência. Você tem muito mais do que imagina, Teresa, interrompeu ele gentilmente. Tem ética de trabalho, tem dedicação,
Tem um olhar atento para detalhes que muitos executivos com MBA não possuem. E mais importante, tem sonhos. Todos temos. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Você nunca me falou sobre seus sonhos, Teresa. O que você gostaria de fazer se pudesse escolher qualquer profissão? A pergunta pegou Teresa de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém se interessava por seus sonhos que ela quase havia se esquecido deles. Bem, começou ela hesitante. Sempre gostei de costurar. Minha avó me ensinou quando eu era pequena e sempre sonhei em ter meu próprio ateliê um dia. Fazer roupas que as pessoas realmente quisessem usar, que as fizessem se sentir bonitas e especiais. Enquanto falava, seus olhos ganharam um brilho que Rodrigo nunca havia visto antes. Era como se uma chama, há muito adormecida, voltasse a acender. Isso é maravilhoso, Teresa! Exclamou ele, apertando suas mãos com entusiasmo. Você ainda costura? Sim, sempre que posso. Faço algumas peças para minha família, para amigas. Às vezes vendo algumas para complementar a renda. Mas nunca tive capital para investir em algo maior, sabe? Máquinas melhores, tecidos de qualidade. É exatamente disso que estou falando, disse Rodrigo, levantando-se do banco empolgado. Podemos abrir uma marca de roupas. Você cuida do design, da produção, coloca sua alma e talento. Eu entro com o capital inicial, a experiência em gestão, marketing, vendas. Seríamos sócios, 50% para cada um. Teresa sentiu a cabeça girar. Era muita informação para processar de uma só vez. Primeiro, a confissão de amor mútuo. Agora esta proposta que parecia saída de um conto de fadas. Rodrigo, isso é loucura, disse ela, levantando-se também. Você mal me conhece. Como pode ter tanta certeza de que daria certo? Não tenho certeza, admitiu ele com um sorriso. Ninguém tem certeza de nada na vida, Teresa. Mas sei reconhecer talento quando vejo, e principalmente, sei reconhecer uma pessoa de caráter. O resto, a gente aprende no caminho, juntos. Ele se aproximou mais, colocando as mãos nos ombros dela. Não estou pedindo uma resposta agora. Sei que é uma decisão enorme, só quero que você considere a possibilidade de transformarmos nossos sentimentos em algo concreto, algo que possa mudar nossas vidas e, quem sabe, as vidas de outras pessoas também. Teresa estava prestes a responder quando uma voz familiar a interrompeu. Teresa? É você mesmo? Ambos se viraram para ver Marcelo Alves, colega de Teresa na equipe de limpeza da Menezes Incorporações, parado a poucos metros deles com uma expressão de surpresa no rosto. Marcelo! Exclamou Teresa, sentindo o rosto queimar de vergonha, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. O que faz aqui? Vim trazer meu sobrinho para andar de bicicleta, respondeu ele, aproximando-se e olhando de Teresa para Rodrigo com curiosidade evidente. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, cumprimentou Rodrigo, estendendo a mão para o rapaz. E por favor, sem formalidades, estamos fora do escritório. Marcelo apertou a mão de Rodrigo, ainda visivelmente confuso com a situação. O silêncio que se seguiu era carregado de perguntas não feitas. Bem, nós estávamos apenas... Começou Teresa, sem saber como explicar o que estava acontecendo. Estávamos discutindo uma nova parceria de negócios, completou Rodrigo com naturalidade. Teresa tem um talento incrível para a moda, sabia? Estamos considerando abrir uma marca juntos. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Ele conhecia o talento de Teresa com a costura. Ela já havia feito pequenos reparos em seu uniforme várias vezes. Mas daí a abrir uma empresa com o dono da Menezes Incorporações. Sério? Isso é... Uau! Exclamou ele, olhando para Teresa com admiração. Sempre disse que você era talentosa demais para ficar apenas limpando escritórios, não foi? Teresa sorriu constrangida. Era verdade que Marcelo sempre a incentivara a buscar algo melhor, a acreditar mais em si mesma. Olha, eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, continuou Marcelo, percebendo o momento delicado. Só passei para cumprimentar. Meu sobrinho está me esperando lá na ciclovia. Ele começou a se afastar, mas então parou e se virou novamente. Teresa, se precisar de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo, certo? Qualquer coisa mesmo. Havia algo no tom de Marcelo, uma seriedade incomum que fez Teresa se perguntar
se ele estava se referindo a algo mais do que simples apoio moral. Obrigada, Marcelo, sei disso, respondeu ela com um sorriso sincero. Depois que Marcelo se afastou, Rodrigo e Teresa voltaram a se sentar no banco. O encontro inesperado havia quebrado um pouco a magia do momento, trazendo-os de volta à realidade. Acho que agora não temos mais como manter isso em segredo, comentou Rodrigo com um pequeno sorriso. Segunda-feira toda a empresa saberá que estávamos juntos no parque. Isso te incomoda? Perguntou Teresa subitamente preocupada. Quero dizer, o que as pessoas vão pensar? O dono da empresa com a faxineira. Não me importo com o que pensam, respondeu ele, olhando-a nos olhos. A única opinião que me importa agora é a sua. Sobre nós, sobre minha proposta. Teresa respirou fundo. Tudo estava acontecendo tão rápido e ainda assim parecia tão certo. Como se toda a sua vida tivesse sido apenas uma preparação para este momento. Eu preciso de um tempo para pensar, Rodrigo, disse ela finalmente. É tudo tão novo, tão inesperado. Tenho medo de estar sonhando alto demais. Entendo completamente, respondeu ele acariciando levemente sua mão. Tome o tempo que precisar. Mas saiba que não estou oferecendo isso por caridade ou por impulso. Acredito genuinamente no seu potencial. E mais que isso, acredito no que podemos construir juntos. O sol começava a se pôr quando decidiram deixar o parque. Caminharam em um silêncio confortável até o estacionamento, onde o carro de Rodrigo os esperava. Posso te levar para casa? Ofereceu ele. Acho melhor não, respondeu Teresa com um sorriso tímido. Preciso de um tempo sozinha para organizar meus pensamentos. Vou pegar o metrô. Rodrigo assentiu, respeitando sua decisão. Antes de se separarem, porém, ele segurou gentilmente o rosto dela entre as mãos e aproximou seus lábios dos dela. O beijo suave e cuidadoso selou aquele dia extraordinário com uma promessa silenciosa, de que, independentemente da decisão que Teresa tomasse, nada seria como antes. Enquanto o metrô a levava de volta para Itaquera, Teresa tocava os lábios com a ponta dos dedos, revivendo cada momento daquele dia incrível. Sua mente estava repleta de possibilidades, medos e esperanças. Sabia que estava diante da maior decisão de sua vida, uma que poderia mudar para sempre seu destino. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, seus sonhos pudessem realmente se tornar realidade. Segunda-feira chegou mais rápido do que Teresa gostaria. O fim de semana passara em um turbilhão de emoções, pensamentos e conversas consigo mesma diante do espelho. Havia ligado para sua irmã Joana, contando apenas parte da história, que um homem interessante havia entrado em sua vida, sem mencionar que se tratava de Rodrigo Menezes, seu patrão. Ao entrar no edifício Corcovado naquela manhã, Teresa sentia como se todos os olhares estivessem voltados para ela. Seria paranoia? Ou Marcelo já teria espalhado a notícia de seu encontro com Rodrigo no parque? Bom dia, Teresa, cumprimentou Dona Cleide, a supervisora da equipe de limpeza, com um sorriso que parecia conter algo mais que um simples cumprimento matinal. Bom dia, Dona Cleide, respondeu Teresa, tentando manter a naturalidade. O Dr. Rodrigo pediu que você passasse na sala dele assim que chegasse, informou a supervisora, com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. O coração de Teresa disparou. Então ele queria vê-la. O que diria? Teria repensado sua proposta? Ou pior, teria se arrependido de tudo o que acontecera no sábado? Obrigada, Dona Cleide. Vou passar lá antes de começar meu turno, respondeu ela, dirigindo-se ao elevador. O trajeto até o 20º andar nunca pareceu tão longo. Quando finalmente chegou à sala de Rodrigo, Teresa hesitou por um momento antes de bater na porta. Respirou fundo, ajeitou o uniforme e bateu suavemente. Entre. A voz familiar de Rodrigo soou do outro lado. Ao abrir a porta, Teresa foi surpreendida não apenas pela presença de Rodrigo, mas também pela de uma senhora elegante sentada em frente à sua mesa. A mulher, que deveria ter por volta dos 60 anos, possuía os mesmos olhos penetrantes de Rodrigo e um porte aristocrático que intimidou Teresa instantaneamente. Ah, Teresa, que bom que chegou, disse Rodrigo levantando-se com um sorriso caloroso. Quero que conheça minha mãe, Dona Helena Menezes.
A mulher virou-se para observar Teresa, e seu olhar analítico percorreu-a da cabeça aos pés, fazendo com que a faxineira se sentisse ainda mais deslocada em seu uniforme simples. «Então esta é a moça de quem você tanto falou, Rodrigo?» perguntou Helena, com uma voz surpreendentemente gentil que contrastava com sua aparência imponente. «Sim, mãe. Esta é Teresa Santos», confirmou Rodrigo com um tom de orgulho que deixou Teresa confusa. Helena levantou-se e estendeu a mão para Teresa, que a apertou timidamente. «É um prazer finalmente conhecê-la, Teresa. Meu filho não para de falar sobre você e sobre esse projeto maravilhoso que vocês estão planejando juntos». Teresa lançou um olhar surpreso para Rodrigo. Ele havia contado à mãe sobre eles? Sobre a proposta da empresa? «O prazer é meu, dona Helena», respondeu Teresa educadamente, sem saber ao certo como proceder. «Por favor, sente-se conosco», convidou Helena, indicando a cadeira vazia ao lado da sua. «Rodrigo me contou sobre seu talento com a costura e sobre a ideia de vocês abrirem uma marca de roupas. Achei fascinante». Teresa sentou-se, ainda desconfortável com a situação. Não esperava ter que enfrentar a mãe de Rodrigo tão cedo, muito menos quando ainda não havia tomado uma decisão sobre a proposta. «Na verdade, dona Helena, ainda estou considerando a ideia», explicou Teresa. «É uma decisão muito grande para tomar de repente. E é exatamente por isso que estou aqui», respondeu Helena, com um sorriso caloroso. «Rodrigo sempre foi impulsivo, sabe? Desde criança. Quando tem uma ideia na cabeça, quer realizá-la imediatamente. Achei que você poderia se sentir pressionada e vim oferecer uma perspectiva diferente». Teresa olhou para Rodrigo, que parecia ligeiramente embaraçado com a descrição de sua personalidade feita pela mãe. «Mamãe conhece o ramo da moda muito bem, Teresa», explicou ele. «Antes de se casar com meu pai, ela trabalhava como estilista. Pensei que talvez ela pudesse dar alguns conselhos, ajudar você a ver que não é um sonho tão impossível quanto possa parecer». Helena pegou sua bolsa e retirou um pequeno álbum de fotos, que estendeu para Teresa. «Veja, querida, estas são algumas das peças que desenhei e confeccionei nos anos 80. Teresa abriu o álbum e ficou impressionada com o que viu. As roupas eram elegantes, com cortes precisos e detalhes delicados que revelavam não apenas talento, mas também paixão pelo ofício. «São lindas, dona Helena», disse Teresa sinceramente. «A senhora era muito talentosa». «Era, sim», concordou Helena, com um suspiro nostálgico. «Mas quando me casei com Antônio, o pai de Rodrigo, tive que abandonar minha carreira. Naquela época, as esposas de homens de negócios não trabalhavam fora, sabe? Era mal visto. Acabei me dedicando à família e às obras de caridade». Havia um tom de pesar em sua voz que não passou despercebido por Teresa. «Não me entenda mal», continuou Helena. «Amo meu filho e amei meu marido. Mas sempre senti falta daquilo que me fazia sentir viva, daquela sensação de criar algo com minhas próprias mãos. É um vazio que nada mais preencheu». Teresa sentiu uma inesperada conexão com aquela mulher que, à primeira vista, parecia tão diferente dela. Ambas compartilhavam a mesma paixão pela costura, o mesmo desejo de transformar tecidos em arte. «E é por isso que eu apoio totalmente essa ideia maluca do meu filho», concluiu Helena, pegando as mãos de Teresa entre as suas. «Porque sei o que significa ter um sonho e não realizá-lo. Não quero que você olhe para trás daqui a 30 anos e se pergunte, e se...» Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. Nunca imaginara encontrar compreensão e apoio vindo da mãe de Rodrigo, uma mulher da alta sociedade paulistana. «Obrigada, dona Helena», disse ela, com a voz embargada. «Sua história e suas palavras significam muito para mim». Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Rodrigo autorizou a entrada e, para a surpresa de todos, Marcelo apareceu à porta. «Desculpe interromper, doutor». «Rodrigo», disse ele, parecendo nervoso, mas soube que a Teresa estava aqui e precisava falar com ela sobre um assunto importante. Rodrigo e Helena trocaram olhares confusos, enquanto Teresa se perguntava o que Marcelo poderia querer com tanta urgência. «Claro, Marcelo, entre», convidou Rodrigo. «Teresa está aqui com minha mãe e comigo, discutindo algumas ideias para um novo negócio». Marcelo entrou cumprimentando Helena respeitosamente.
e voltou-se para Teresa com uma expressão decidida. Teresa, desculpe a intromissão, mas depois de ver vocês no parque no sábado, não consegui parar de pensar no que o Dr. Rodrigo disse sobre uma marca de roupas. Começou ele. Você sabe que eu sempre acreditei no seu talento. Sempre disse que você merecia mais do que passar a vida limpando o chão dos outros. Teresa assentiu, ligeiramente constrangida pela forma direta como Marcelo falava na frente de Rodrigo e Helena. E bem, eu queria dizer que... Ele hesitou por um momento, depois continuou com determinação. Eu quero ajudar. Tenho algum dinheiro guardado, não é muito, mas poderia ser um investimento inicial. E mais importante, minha prima Débora se formou em marketing na USP ano passado e está procurando emprego. Ela poderia ajudar com toda a parte de divulgação, redes sociais, essas coisas. Um silêncio surpreso seguiu-se às palavras de Marcelo. Rodrigo foi o primeiro a se manifestar. Marcelo, isso é extremamente generoso da sua parte. Mas você entende que é um risco, certo? Como qualquer novo negócio. Entendo sim, doutor, respondeu Marcelo com convicção. Mas também sei reconhecer uma oportunidade quando vejo uma. E principalmente, sei reconhecer o valor da Teresa. Se ela estiver envolvida, tenho certeza que vai dar certo. Teresa sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Nunca imaginou que Marcelo, um colega de trabalho com quem compartilhava o dia a dia, mas não uma amizade próxima, pudesse acreditar tanto nela. Não sei o que dizer, Marcelo, conseguiu finalmente responder. Estou tocada pela sua confiança. Não precisa dizer nada agora, respondeu ele com um sorriso. Só pense no assunto. E saiba que não estará sozinha nessa jornada, seja qual for sua decisão. Helena, que observava a cena com interesse, levantou-se e dirigiu-se a Marcelo. Jovem, você acabou de demonstrar uma qualidade rara, a capacidade de reconhecer valor onde outros só veem função. Isso é admirável. Marcelo corou com o elogio inesperado. Obrigado, dona Helena. Só estou fazendo o que acredito ser certo. Que é exatamente isso que faz a diferença no mundo. Completou ela, antes de se voltar para Teresa. Querida, acho que você tem muito a considerar. Mas quero que saiba que também tem meu apoio incondicional, seja qual for sua decisão. Teresa olhou para as 3 pessoas à sua frente. Rodrigo, cujos olhos refletiam amor e esperança. Helena, com sua sabedoria e experiência de vida. E Marcelo, representando a inesperada solidariedade de quem compartilhava suas origens humildes. 3 pessoas tão diferentes, unidas pelo desejo de vê-la realizar seus sonhos. Eu preciso de um pouco mais de tempo, disse ela finalmente. Tudo isso é tão novo, tão inesperado. Preciso ter certeza de que estou tomando a decisão certa, pelos motivos certos. Todo o tempo que precisar, Teresa, respondeu Rodrigo com um sorriso compreensivo. Não há pressa. Mas havia algo nos olhos dele, uma urgência silenciosa que contradiz as suas palavras. Teresa percebeu que, apesar de respeitar seu tempo, Rodrigo estava ansioso. A viagem para Portugal, a nova empresa, os sentimentos entre eles, tudo estava em suspenso, aguardando sua decisão. Ao deixar a sala de Rodrigo naquela manhã, acompanhada por Marcelo, Teresa sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sobre seguir um sonho agora, era sobre corresponder à confiança que tantas pessoas estavam depositando nela. Você vai fazer a coisa certa, Teresa, disse Marcelo como se lesse seus pensamentos. Sempre faz. Teresa sorriu, agradecida pelo apoio, mas ainda incerta sobre qual seria, afinal, a coisa certa a fazer. À medida que retornava aos seus afazeres diários, limpando os mesmos corredores e salas de sempre, uma certeza começava a se formar em seu coração. Independentemente de sua decisão, sua vida nunca mais seria a mesma. Uma semana havia se passado desde o encontro na sala de Rodrigo. 7 dias em que Teresa mal conseguira dormir, pesando prós e contras, sonhando acordada com possibilidades e sendo assombrada por medos que pareciam crescer na mesma proporção que suas esperanças. Naquela manhã de domingo, sentada à mesa da pequena cozinha de seu apartamento em Itaquera, ela finalmente tomou sua decisão. Com mãos trêmulas, pegou o celular e discou o número que Rodrigo lhe dera. Alô?
A voz dele soou do outro lado, ainda sonolenta. Rodrigo? É a Teresa. Desculpe ligar tão cedo num domingo. Teresa. A voz dele imediatamente ganhou vida. Não se preocupe com o horário. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, respondeu ela, respirando fundo. Na verdade, liguei para dizer que eu aceito. Quero seguir em frente com a ideia da marca de roupas. Um momento de silêncio se seguiu, e então Teresa ouviu algo que a surpreendeu. Uma risada alegre, quase infantil, de pura felicidade. Teresa, você não sabe o quanto me deixa feliz, exclamou Rodrigo. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, confirmou ela, sentindo uma onda de determinação substituir a ansiedade. Passei a semana inteira pensando, e percebi que, se não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. Como sua mãe disse, não quero olhar para trás daqui a 30 anos e pensar, e se... Minha mãe vai ficar radiante quando souber, disse Rodrigo. Na verdade, todos vão. Marcelo tem ligado todos os dias para saber se você já decidiu. Teresa sorriu. A ideia de ter pessoas torcendo por ela, acreditando em seu potencial, era algo com o qual ainda não estava acostumada. E quanto a Portugal? Perguntou ela, lembrando-se dos planos originais de Rodrigo. Já resolvi tudo. Meu primo André vai assumir a expansão europeia. Na verdade, ele sempre quis essa oportunidade, só estava esperando eu desistir, respondeu Rodrigo com uma risada. Quanto a nós, precisamos começar a planejar nossos próximos passos. Que tal almoçarmos juntos hoje? Hoje? Teresa não esperava que as coisas começassem a se mover tão rapidamente. Sim, na casa da minha mãe. Ela está ansiosa para mostrar alguns de seus antigos croquis e materiais de design. Acha que pode ser inspirador para você? Teresa hesitou. Uma coisa era aceitar uma parceria de negócios. Outra, bem diferente, era mergulhar de cabeça na vida pessoal de Rodrigo, conhecer sua casa, sua família. Não se preocupe, acrescentou ele, percebendo sua hesitação. Será apenas um almoço informal. Marcelo e a prima dele, Débora, também estarão lá. Na verdade, foi ideia da minha mãe reunir todos os investidores para um primeiro encontro. Isso a tranquilizou um pouco. Não seria apenas ela adentrando um mundo que não conhecia. Marcelo, alguém de sua própria realidade, estaria lá também. Tudo bem, então, concordou finalmente. A que horas devo chegar? 3 horas depois, Teresa estava parada diante do imponente portão de ferro forjado da mansão dos Menezes, no bairro do Morumbi. O taxista que a trouxera havia lançado um olhar curioso quando ela, vestida de forma simples, com jeans e uma blusa branca, pediu para ser deixada naquele endereço. Antes que pudesse apertar o interfone, o portão começou a se abrir automaticamente. Rodrigo devia estar observando sua chegada. Caminhou pelo jardim bem cuidado até a entrada principal, onde foi recebida não por Rodrigo, mas por Helena, que a aguardava com um sorriso caloroso. Teresa, querida, que bom que pôde vir, saudou a Helena, abraçando-a como se fossem velhas amigas. Rodrigo está no escritório terminando uma chamada de emergência. Vamos entrar? A casa era exatamente como Teresa imaginava. Elegante, espaçosa, com móveis que pareciam saídos de revistas de decoração. Mas, ao contrário do que esperava, não se sentiu intimidada. Havia algo na forma como Helena a conduzia pelos cômodos, explicando a história de cada peça, que a fazia sentir-se bem-vinda. E aqui está meu antigo ateliê, disse Helena, abrindo a porta de um quarto nos fundos da casa. Rodrigo mandou limpar e organizar tudo quando soube que você viria. O espaço era um sonho para qualquer costureira. Amplo, iluminado por grandes janelas, com uma mesa de corte no centro, máquinas de costura profissionais, manequins e prateleiras repletas de tecidos, linhas e aviamentos de todos os tipos. Isso é... incrível, sussurrou Teresa, sentindo-se como uma criança em uma loja de doces. Foi aqui que criei todas as minhas coleções, explicou Helena com orgulho. Depois que parei, transformei o espaço em um quarto de hóspedes, mas nunca tive coragem de me desfazer de nada. Acho que, no fundo, sempre esperei que alguém pudesse dar vida novamente a este lugar. Teresa aproximou-se de uma das máquinas, passando os dedos suavemente sobre ela. Posso? Perguntou, indicando o equipamento. Claro, querida, está tudo em perfeito funcionamento.
Rodrigo contratou um técnico para revisar tudo na semana passada. O coração de Teresa acelerou. Então ele estava tão confiante assim de que ela aceitaria a proposta? Ou teria sido apenas uma forma de impressioná-la? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, ouviu vozes se aproximando. Rodrigo entrou no ateliê seguido por Marcelo e uma jovem que presumiu ser Débora, sua prima. "Ah, vejo que mamãe já mostrou a surpresa", comentou Rodrigo, aproximando-se para dar um beijo suave na bochecha de Teresa. "O que achou?" "É maravilhoso", respondeu ela sinceramente. "Mas, Rodrigo, você já tinha organizado tudo isso antes mesmo de eu aceitar a proposta?" Ele sorriu um pouco constrangido. "Digamos que eu estava confiante, ou melhor, esperançoso." "A quem você quer enganar, filho?" interveio Helena com uma risada. "Você era desesperado. Não falou de outra coisa a semana inteira." Todos riram, incluindo Teresa, que se sentiu estranhamente confortada por saber que não era a única ansiosa com toda aquela situação. "Teresa, esta é Débora, a prima do Marcelo", apresentou Rodrigo, mudando de assunto. Débora era uma jovem bonita, de pele negra e cabelos crespos curtos, com um sorriso simpático e olhos inteligentes. Vestia-se de forma moderna e elegante, confirmando o bom gosto que Marcelo havia mencionado. "É um prazer finalmente conhecê-la, Teresa", disse Débora, estendendo a mão. "Marcelo não para de falar sobre seu talento com a costura. Mal posso esperar para ver suas criações." "O prazer é meu", respondeu Teresa, um pouco intimidada pela confiança e profissionalismo que a jovem emanava. "Mas devo avisar que nunca fiz nada em grande escala. Sempre foi algo mais caseiro. É aí que entra a magia da parceria", interveio Rodrigo. "Cada um contribui com o que sabe fazer melhor. Você tem o talento criativo, Débora tem o conhecimento de marketing, Marcelo tem a experiência em logística, minha mãe tem os contatos no mundo da moda e eu tenho o conhecimento em gestão empresarial." "Exatamente", concordou Débora entusiasticamente. "E já tenho algumas ideias para posicionamento de marca. Pensei em algo que combine elegância com acessibilidade, sabe? Roupas bem feitas, com design único, mas a preços que pessoas comuns possam pagar." Enquanto Débora falava, Teresa começou a sentir uma empolgação genuína. Talvez esse sonho não fosse tão impossível quanto pensava. Talvez, com a ajuda dessas pessoas, pudesse realmente transformar seu talento em algo maior. O almoço foi servido no jardim, sob uma pérgola coberta de jasmins. A conversa fluiu naturalmente, alternando entre planos concretos para o negócio e histórias pessoais que ajudavam a fortalecer os laços entre aquele grupo improvável. "Então temos que decidir um nome para a marca", disse Rodrigo quando a sobremesa foi servida. "Alguma ideia?" Todos se entreolharam pensativos. "Que tal Teresa Santos?", sugeriu Helena. "Simples, direto, pessoal", Teresa corou. "Não sei se estou pronta para ver meu nome em uma etiqueta", respondeu ela constrangida. "Entendo sua hesitação", disse Débora. "Mas nome de estilista como marca é algo comum e poderoso. Transmite autenticidade. Talvez algo que combine os sobrenomes de vocês?", sugeriu Marcelo. "Santos ou Menezes?" Rodrigo e Teresa trocaram olhares. Havia algo íntimo, quase matrimonial na ideia de unir seus sobrenomes. "E que tal Sonho de Teresa?", propôs Rodrigo suavemente. "Afinal, é disso que se trata, não é? Realizar seu sonho." Teresa sentiu os olhos marejarem. Era exatamente isso. Seu sonho tomando forma, saindo do mundo das possibilidades para o mundo real. "Eu gosto", disse ela simplesmente. "Sei sonho de Teresa. Tem um apelo emocional forte", comentou Débora, já pensando como profissional. "Podemos trabalhar com uma narrativa inspiradora em torno disso. A história da faxineira que se tornou estilista, que transformou seu sonho em realidade." Teresa enrijeceu ligeiramente. Não tinha certeza se queria que sua origem humilde fosse o centro da narrativa da marca. Helena, percebendo seu desconforto, interveio. "Acho que Teresa deve ser reconhecida pelo seu talento, não por sua história de vida. Esta pode ser uma inspiração, claro, mas o foco deve estar na qualidade e originalidade de suas criações." Débora assentiu, compreendendo imediatamente. "A senhora tem razão, dona Helena. Peço desculpas se soei insensível, Teresa. Estava apenas pensando em estratégias de marketing, mas você é quem deve decidir
como quer ser apresentada ao mundo. Tudo bem, respondeu Teresa, com um sorriso conciliador. Sei que suas intenções são as melhores. É só que ainda estou me acostumando com tudo isso. O restante da tarde foi dedicado a questões mais práticas. Quanto investimento inicial seria necessário? Onde seria o espaço físico da marca? Quais seriam os primeiros passos? Rodrigo havia preparado uma apresentação detalhada em seu tablet, prevendo diferentes cenários e possibilidades. Podemos começar pequeno com uma coleção cápsula, explicou ele. Isso nos permitirá testar o mercado sem um investimento muito grande. Enquanto isso, Teresa pode trabalhar aqui no ateliê da minha mãe, desenvolvendo as primeiras peças. E quanto ao meu trabalho na empresa? Perguntou Teresa, subitamente preocupada. Não posso simplesmente deixar de ir da noite para o dia. Já pensei nisso, respondeu Rodrigo. Você pode reduzir sua carga horária gradualmente, enquanto treina alguém para assumir suas funções. Assim, terá um período de transição confortável. Teresa assentiu, impressionada com o quanto ele havia pensado em tudo. Era como se Rodrigo tivesse antecipado cada uma de suas preocupações, preparando o terreno para que ela pudesse dar aquele salto de fé sem medo de cair. Quando o sol começou a se pôr, marcando o fim daquele domingo transformador, Teresa sentia-se diferente. Era como se, pela primeira vez, pudesse realmente enxergar um futuro além das paredes que limpava todos os dias, além das limitações que sempre acreditou serem seu destino. Vou levá-la para casa, ofereceu Rodrigo quando ela se despedia de Helena. Não precisa se incomodar, respondeu Teresa. Posso pegar um ônibus. Não é incômodo nenhum, insistiu ele. Além disso, quero passar um tempo a sós com você. Temos muito o que conversar ainda. A forma como ele disse isso, com um olhar carregado de significado, fez Teresa lembrar-se de que, além da parceria de negócios, havia algo mais nascendo entre eles. Algo que, em meio a tantos planos e discussões, quase ficara em segundo plano naquele dia. Despediu-se de todos com abraços calorosos, prometendo encontrá-los novamente na semana seguinte para continuarem os preparativos. Quando entrou no carro de Rodrigo, sentindo o perfume dele envolver o ambiente, Teresa soube que estava no limiar de uma nova vida. Uma vida que, até poucos dias atrás, só existia em seus sonhos mais secretos. O que ela ainda não sabia era que, para que esses sonhos se tornassem realidade, teria que enfrentar desafios muito maiores do que jamais imaginara, e que a jornada que estava apenas começando testaria não apenas seu talento e determinação, mas também a força do sentimento que unia seu coração ao de Rodrigo. 3 meses se passaram desde aquele domingo na casa de Helena. 3 meses de trabalho intenso, aprendizado constante e transformações profundas na vida de Teresa. Como combinado, ela havia reduzido gradualmente sua carga horária na Menezes Incorporações, dedicando as tardes e noites ao desenvolvimento das primeiras peças da Sonho de Teresa. O ateliê de Helena tornara-se seu refúgio, um espaço onde podia dar vida às ideias que por tanto tempo guardara apenas em sua imaginação. Com a orientação da mãe de Rodrigo, Teresa aprendera técnicas de alta costura que nunca teria acesso por conta própria, elevando seu talento natural a um novo patamar. Você tem um dom, querida, dizia Helena frequentemente, observando-a trabalhar. Consegue enxergar a peça final antes mesmo de cortar o tecido. Isso não se ensina, vem da alma. Aquela manhã de quarta-feira, porém, o clima no ateliê não era de celebração. Teresa, Helena, Rodrigo, Marcelo e Débora estavam reunidos em torno da mesa de corte, analisando uma notícia perturbadora no jornal. Gigante do fast fashion abre mega store na Oscar Freire, leu Débora em voz alta. A rede internacional Luxmode promete revolucionar o mercado de moda brasileiro com preços imbatíveis e design contemporâneo. Justamente na semana que antecede nosso lançamento, comentou Rodrigo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de preocupação. Não poderia ser em pior momento. É uma coincidência e tanto, observou Marcelo com um tom que sugeria que talvez não fosse coincidência alguma. Teresa olhava de um para o outro, sentindo a tensão crescer no ambiente. Nas últimas semanas, à medida que a data de lançamento da marca se aproximava, ela percebera mudanças no comportamento de Rodrigo.
Ele parecia mais tenso, preocupado, às vezes até distante. O que isso significa para nós? Perguntou ela finalmente. Quer dizer, somos uma marca pequena, com proposta completamente diferente. Não estamos competindo diretamente com uma gigante como a LuxMode, estamos? Débora e Rodrigo trocaram olhares, e foi Helena quem respondeu. Não é tão simples assim, querida. O lançamento de uma nova marca depende muito da atenção da mídia, dos formadores de opinião. Com a LuxMode dominando todas as manchetes, será difícil conseguir visibilidade. Sem falar na questão do público, acrescentou Débora. Estamos mirando em consumidores conscientes, que valorizam qualidade e originalidade, mas que também têm um orçamento limitado. Exatamente o tipo de cliente que pode ser seduzido por uma marca internacional com preços acessíveis. Teresa sentiu um nó no estômago. Nos últimos meses, havia investido tudo de si nesse projeto. Não apenas seu talento e tempo, mas também suas esperanças. A ideia de que tudo pudesse ser ameaçado antes mesmo de começar era devastadora. Há algo que possamos fazer? Perguntou ela, determinada a não se deixar abater. Podemos adiar o lançamento, sugeriu Rodrigo. Esperar que a poeira baixe, que o burburinho em torno da LuxMode diminua. Não, respondeu Teresa firmemente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Não vamos adiar. Trabalhamos duro demais para isso. Se temos que enfrentar esse desafio, que seja agora. Rodrigo olhou para ela com uma mistura de surpresa e admiração. Naqueles 3 meses, vira Teresa florescer, transformando-se de uma mulher tímida e insegura em alguém que sabia o que queria e não tinha medo de lutar por isso. Teresa tem razão, apoiou Helena. Além disso, a coleção está pronta, os convites enviados, o espaço alugado. Adiar agora seria admitir derrota antes mesmo da batalha começar. Débora, sempre prática, já pensava em soluções. Podemos transformar isso a nosso favor. Criar uma narrativa de Davi contra Golias, a marca autenticamente brasileira contra a gigante internacional. Vou conversar com alguns jornalistas que conheço, ver se conseguimos um ângulo positivo. Aí eu posso falar com alguns dos meus contatos na prefeitura, ofereceu Marcelo. Verificar se existem incentivos para pequenos empreendedores locais que poderíamos aproveitar. Aos poucos, o clima de preocupação foi se transformando em determinação coletiva. Cada um sabia o papel que tinha a desempenhar para garantir que o lançamento fosse um sucesso, apesar dos obstáculos. Quando a reunião terminou, Rodrigo pediu que Teresa ficasse mais um pouco. Havia algo na expressão dele, uma seriedade incomum, que a deixou apreensiva. Preciso te contar uma coisa, disse ele, assim que ficaram a sós. Algo que anda me incomodando há algumas semanas. Teresa sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, à medida que trabalhavam juntos no projeto da marca, seu relacionamento com Rodrigo havia evoluído naturalmente. De encontros casuais após o trabalho, a noites inteiras, conversando sobre sonhos e planos para o futuro, eles haviam construído uma conexão que ia muito além da parceria profissional. Não haviam oficializado nada, mas todos ao redor percebiam que estavam juntos. Que foi? Perguntou ela, tentando não demonstrar seu nervosismo. Rodrigo respirou fundo antes de continuar. Tenho recebido alguns comentários desagradáveis, de pessoas do meu círculo social, outros empresários, até mesmo alguns clientes antigos da incorporadora. Que tipo de comentários? Insistiu Teresa, embora já suspeitasse da resposta. Insinuações sobre nós, sobre você. Questionando seus motivos, sugerindo que você está... Ele hesitou, claramente desconfortável, me usando para subir na vida. Teresa sentiu como se tivesse levado um tapa. Mesmo sabendo que esse tipo de preconceito existia, ouvir que estava sendo alvo dele doía mais do que imaginava. E o que você respondeu? Perguntou ela com a voz mais firme do que esperava. Disse para irem cuidar das próprias vidas, respondeu Rodrigo, aproximando-se para segurar suas mãos. Teresa, você sabe que não dou a mínima para o que essas pessoas pensam, certo? Conheço você, sei quem você é, e é isso que importa. Teresa assentiu, mas não conseguiu evitar que lágrimas se formassem em seus olhos. Sabe o que mais dói? Disse ela, após um momento. É que eu mesma já pensei nisso.
Já me perguntei se não estaria me aproveitando de você, da sua bondade, do seu dinheiro. Teresa, não. Deixe-me terminar, pediu ela. É algo que me assombra desde o início. A diferença entre nós, entre nossos mundos. Às vezes me pergunto se realmente mereço tudo isso, se tenho o direito de sonhar tão alto. Rodrigo a puxou para um abraço apertado, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Você merece isso e muito mais. E não está recebendo nada de graça. Cada centavo investido nessa marca é um investimento no seu talento, na sua visão. Se há alguém se beneficiando dessa parceria, sou eu, que finalmente encontrei um propósito além de apenas acumular dinheiro. Teresa se permitiu ser confortada por aquelas palavras e pelo calor do abraço dele. Mas uma pequena semente de dúvida havia sido plantada em seu coração. Uma semente que, nos dias seguintes, encontraria terreno fértil para crescer. Na semana que antecedeu o lançamento, os desafios se multiplicaram. Um fornecedor importante cancelou de última hora, forçando-os a encontrar uma alternativa mais cara. O espaço alugado para o evento apresentou problemas estruturais que precisaram ser corrigidos às pressas. E, como previsto, a mídia estava completamente voltada para a inauguração da Lux Mode, deixando pouco espaço para outras notícias de moda. Mas o golpe mais duro veio 2 dias antes do lançamento, quando Teresa recebeu uma ligação de sua irmã Joana. Teresa, você precisa ver isso, disse Joana com urgência na voz. Estão falando de você nas redes sociais e não é coisa boa. Com o coração na mão, Teresa abriu o link que a irmã enviou. Era uma página de fofocas de celebridades com o título sensacionalista: O golpe do baú QM. Faxineira seduz milionário e ganha marca de roupas. Abaixo, uma foto dela e de Rodrigo saindo de um restaurante, seguida por um texto maldoso que sugeria que ela havia planejado tudo, desde o início, para se aproveitar da fortuna dele. O que mais a chocou, porém, foram os comentários. Centenas deles, a maioria destilando veneno, chamando-a de oportunista, interesseira, até mesmo de prostituta. Com as mãos trêmulas, Teresa ligou para Rodrigo. Precisava saber se ele já tinha visto aquilo, como estava reagindo. Mas o telefone dele só dava caixa postal. Desesperada, ligou para Débora, que atendeu no primeiro toque. Já vi, Teresa, disse ela antes mesmo que Teresa pudesse falar. Estamos todos vendo. Rodrigo está furioso, já acionou os advogados para processar o site. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou Teresa com a voz embargada pelo choro. De onde tiraram essas ideias? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Débora respondesse. Teresa, há rumores de que isso pode ter sido orquestrado por alguém ligado à Lux Mode para manchar sua reputação e, consequentemente, a da marca antes do lançamento. Isso é terrível, exclamou Teresa, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Como podem ser tão cruéis? É o mundo dos negócios, infelizmente, respondeu Débora com pesar. Mas não se preocupe, vamos reverter isso. Já estou preparando um comunicado oficial e... Não, interrompeu Teresa subitamente decidida. Não quero comunicados oficiais ou advogados. Quero falar eu mesma, mostrar quem eu realmente sou. Tem certeza? Perguntou Débora, preocupada. A mídia pode ser impiedosa, especialmente quando sentem o cheiro de sangue. Tenho certeza, confirmou Teresa. Sempre deixei que outros definissem quem eu sou. A faxineira, a coitada, a oportunista. Está na hora de eu mesma contar minha história. Naquela mesma noite, contra os conselhos de quase todos, exceto Helena, que a apoiou incondicionalmente, Teresa concedeu uma entrevista a um dos principais portais de notícias do país. Sem maquiagem, sem joias, vestindo uma simples blusa branca que ela mesma costurara, falou abertamente sobre sua vida, seus sonhos, sua paixão pela costura e, sim, seu relacionamento com Rodrigo. Não escolhemos por quem nos apaixonamos, disse ela, olhando diretamente para a câmera. E o amor verdadeiro não vê classe social, conta bancária ou endereço. Vê a pessoa, sua essência, seu coração. A entrevista foi ao ar na manhã seguinte e rapidamente se tornou viral. A honestidade e simplicidade de Teresa tocaram as pessoas de uma forma que nenhum comunicado oficial conseguiria.
Comentários de apoio começaram a surgir. Compartilhamentos se multiplicaram e, de repente, todos queriam saber mais sobre a sonho de Teresa e a mulher por trás da marca. Quando Rodrigo finalmente conseguiu falar com ela, estava emocionado. Você foi incrível, Teresa, tão autêntica, tão... Você conseguiu transformar um ataque mesquinho em uma oportunidade de mostrar ao mundo quem realmente é. Teresa sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Só disse a verdade. Quem eu sou, o que sinto, no que acredito. E é exatamente por isso que deu certo, respondeu ele. As pessoas estão cansadas de falsidade, de narrativas fabricadas. Você ofereceu algo real, e elas responderam. Na véspera do lançamento, enquanto Teresa fazia os últimos ajustes em uma das peças principais da coleção, recebeu uma visita inesperada no ateliê. Era Marcelo, parecendo nervoso e agitado. Teresa, preciso te contar uma coisa, disse ele, após certificar-se de que estavam sozinhos. Descobri quem vazou aquelas informações para o site de fofocas. Teresa largou o tecido que estava trabalhando surpresa. Quem? Marcelo hesitou, claramente desconfortável. Foi a Rita, da contabilidade da Menezes Incorporações. Ela está saindo com o Carlos, aquele meu amigo que trabalha na administração do shopping. E o Carlos conhece o dono do site de fofocas. Aparentemente a Rita tem inveja de você. Da sua relação com o Rodrigo, do seu sucesso. Teresa sentiu uma pontada de decepção. Rita era uma das poucas pessoas da empresa com quem mantinha uma relação cordial. Nunca imaginou que pudesse ser alvo de tanta inveja. Como você descobriu isso? O Carlos ficou com peso na consciência quando viu o estrago que a matéria causou. Me contou tudo ontem à noite depois de algumas cervejas, explicou Marcelo. Teresa, o que você quer fazer? Devo contar ao Rodrigo? Teresa refletiu por um momento. Seu primeiro impulso foi de raiva, de querer que Rita pagasse pelo que fizera. Mas então, lembrou-se de como aquele ataque, por mais doloroso que tivesse sido, acabou se transformando em algo positivo. Não, Marcelo. Não vamos fazer nada, decidiu ela. O que passou, passou. O importante é seguir em frente. Amanhã é o grande dia e temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Marcelo pareceu surpreso com sua reação. Tem certeza? Ela merecia pelo menos ser demitida. E isso mudaria alguma coisa? Questionou Teresa. Não traria paz ao meu coração, só criaria mais ressentimento. Prefiro focar no que realmente importa. Nossa marca, nosso trabalho, nosso futuro. Marcelo assentiu, um novo respeito brilhando em seus olhos. Você mudou, Teresa. Está mais forte, mais segura de si. Teresa sorriu, percebendo que ele tinha razão. A mulher tímida e insegura que limpava os corredores da Menezes Incorporações havia dado lugar a alguém que sabia o próprio valor, que não tinha medo de enfrentar desafios ou defender o que acreditava. A vida muda a gente, Marcelo, respondeu ela simplesmente, principalmente quando nos dá a chance de sermos quem realmente somos. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Itaquera, que em breve deixaria para trás, pois já havia encontrado um lugar mais próximo do centro, Teresa olhou pela janela para a cidade que nunca dormia. São Paulo, com suas luzes, seus contrastes, suas histórias de luta e superação. Uma cidade que, como ela mesma, estava sempre se reinventando. Amanhã seria o dia mais importante de sua vida profissional, o dia em que o mundo conheceria a sonho de Teresa. E apesar de todos os obstáculos, de todas as dúvidas e medos, ela estava pronta. Pronta para mostrar ao mundo que sonhos, não importa quão improváveis pareçam, podem sim se tornar realidade. O que ela não sabia era que o destino ainda guardava uma última surpresa. Uma revelação que colocaria à prova não apenas seu talento e determinação, mas principalmente a força do amor que unia seu coração ao de Rodrigo. O dia do lançamento da Sonho de Teresa finalmente chegou. O espaço escolhido, um antigo galpão no bairro da Muca, restaurado com elementos industriais e toques rústicos, estava irreconhecível. Sob a direção artística de Helena e a supervisão atenta de Débora, o local havia se transformado em um oásis de elegância que refletia perfeitamente a essência da marca. A combinação do autêntico com o contemporâneo, do simples com o sofisticado.
Teresa chegou cedo, horas antes do início do evento marcado para as 19 horas. Queria verificar pessoalmente cada detalhe, assegurar-se de que tudo estivesse perfeito. Vestia um conjunto simples, calça jeans e camiseta branca, guardando para mais tarde o vestido que havia criado especialmente para a ocasião. Uma peça em seda azul petróleo, com detalhes artesanais que homenageavam sua avó. A primeira pessoa a colocar uma agulha e linha em suas mãos. Enquanto caminhava pelo espaço, ajustando a posição de uma flor aqui, o caimento de um tecido ali, Teresa sentia uma mistura de emoções que jamais experimentara antes. Orgulho pelo que havia conseguido realizar em tão pouco tempo. Gratidão pelas pessoas que acreditaram nela e a apoiaram incondicionalmente. E um medo quase paralisante de que algo desse errado, de que o mundo não estivesse pronto para receber o que ela tinha a oferecer. Nervosa? A voz de Helena a tirou de seus pensamentos. A elegante senhora se aproximou, vestindo um conjunto impecável em tons de marfim, os cabelos grisalhos arrumados em um coque discreto. Um pouco, admitiu Teresa com um sorriso tenso. Na verdade, muito. Helena riu suavemente, colocando um braço ao redor dos ombros da jovem que, nos últimos meses, havia se tornado quase uma filha para ela. Seria estranho se não estivesse. Lembro-me do meu primeiro desfile, há mais anos do que gosto de admitir. Passei a manhã inteira no banheiro tão nervosa que não conseguia comer nada. Teresa sorriu, reconfortada por saber que até mesmo a confiante Helena já havia passado por inseguranças semelhantes. E como foi? O desfile? Um desastre completo, respondeu Helena com uma gargalhada. Uma das modelos torceu o tornozelo, outra rasgou o vestido principal, e a crítica mais influente da época dormiu durante toda a apresentação. Meu Deus! Exclamou Teresa, os olhos arregalados. E o que você fez? O que qualquer um de nós faz quando cai. Levantei, sacudi a poeira e segui em frente. 6 meses depois, apresentei minha segunda coleção, que foi um sucesso absoluto. Helena segurou as mãos de Teresa entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. O que quero dizer, querida, é que o fracasso não é o fim. Às vezes é apenas o começo de algo muito maior do que poderíamos imaginar. Teresa assentiu, sentindo-se mais calma. Desde o início dessa jornada, Helena havia sido uma fonte constante de sabedoria e encorajamento, mostrando-lhe que era possível ser forte sem perder a delicadeza, ser ambiciosa sem perder a humanidade. Obrigada, dona Helena, por tudo. Não sei se teria chegado até aqui sem a senhora. Bobagem, respondeu Helena, dispensando o agradecimento com um gesto. Você teria chegado aqui de qualquer maneira, talvez por um caminho mais longo, mais difícil, mas teria chegado. Tem algo especial, Teresa. Algo que nenhuma escola de moda pode ensinar: visão. Capacidade de enxergar beleza, onde outros veem apenas tecido. De transformar uma ideia em algo tangível que as pessoas desejam usar, que as faz se sentirem especiais. As palavras de Helena foram interrompidas pela chegada de Débora, que entrou no galpão como um furacão, telefone em uma mão, prancheta na outra. Teresa, preciso de você na sala de provas agora. 2 das modelos chegaram, e há um problema com os ajustes de última hora. Vá, encorajou Helena. Eu supervisiono o restante da decoração. As horas seguintes passaram em um borrão de atividades frenéticas. Ajustes nas peças, orientações para as modelos, entrevistas rápidas com alguns jornalistas que chegaram mais cedo. Teresa mal teve tempo de perceber quando o sol se pôs e o horário do evento se aproximou. Foi somente quando Débora praticamente a empurrou para o camarim improvisado, insistindo que era hora de se preparar, que Teresa percebeu a ausência de uma pessoa importante. Onde está o Rodrigo? Perguntou, verificando o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Ainda não chegou, respondeu Débora, tentando soar casual, mas Teresa notou a preocupação em seus olhos. Mas não se preocupe, ele deve estar a caminho, provavelmente preso no trânsito. Teresa assentiu, tentando afastar a sensação incômoda que começava a crescer em seu peito. Rodrigo não era de se atrasar, especialmente em ocasiões importantes. Algo estava errado. Decidiu ligar para ele, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou novamente, com o mesmo resultado.
Teresa, precisamos te arrumar, insistiu Débora. Os convidados já estão chegando. Com um suspiro resignado, Teresa entregou o celular e permitiu que a maquiadora e o cabeleireiro começassem seu trabalho. Enquanto era transformada para o grande momento, sua mente vagava em possibilidades cada vez mais preocupantes. E se Rodrigo tivesse desistido? E se tivesse percebido que ela não valia o investimento, o risco para sua reputação? E se... Está linda! A exclamação de Marcelo, que acabara de entrar no camarim, interrompeu seus pensamentos sombrios. Ele trazia um pequeno buquê de flores do campo, simples e delicado. Para dar sorte. Teresa sorriu tocada pelo gesto. Marcelo havia se tornado um amigo leal e um parceiro de negócios dedicado. Sua confiança inabalável no potencial da marca era uma das forças que a mantinham seguindo em frente. Obrigada, Marcelo. Você viu o Rodrigo? A expressão de Marcelo mudou. Um flash de desconforto que ele rapidamente tentou disfarçar. Ainda não, mas tenho certeza que ele está a caminho. Algo no tom de Marcelo acendeu um alerta em Teresa. Ele sabia de algo que não estava contando. Marcelo, o que está acontecendo? Insistiu ela, levantando-se da cadeira de maquiagem. E não me diga que não é nada, porque conheço você há tempo suficiente para saber quando está escondendo algo. Marcelo hesitou, olhando para Débora como se pedisse ajuda. A jovem deu de ombros, como quem diz, é melhor falar a verdade. Rodrigo teve uma reunião de emergência hoje à tarde, explicou Marcelo finalmente, com o Conselho da Menezes Incorporações. Parece que alguns investidores estão insatisfeitos com a direção que a empresa está tomando, com o envolvimento dele na sonho de Teresa. O quê? Teresa sentiu o sangue gelar. Por que ele não me contou? Porque não queria te preocupar no dia mais importante da sua carreira, respondeu uma voz familiar da porta do camarim. Todos se viraram para ver Rodrigo parado ali, o terno impecável contrastando com a expressão cansada em seu rosto. Ele entrou, pedindo licença para os outros com um gesto. Podem nos dar um minuto, por favor? Quando ficaram a sós, Rodrigo se aproximou de Teresa, tomando suas mãos entre as dele. Me desculpe pelo atraso. A reunião foi mais complicada do que eu esperava. O que aconteceu? Perguntou Teresa, sentindo um nó se formar em sua garganta. Rodrigo suspirou profundamente antes de responder. Alguns membros do conselho, incluindo meu tio Fernando, acham que estou negligenciando meus deveres na incorporadora para me dedicar a um projeto pessoal sem futuro, como eles chamaram. Estão ameaçando votar pela minha remoção da presidência se eu não reconsiderar minhas prioridades. Teresa sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Era exatamente o que ela sempre temera, que seu sonho acabasse prejudicando Rodrigo, colocando em risco tudo o que ele havia construído. Rodrigo, eu não quero que você perca sua empresa por minha causa. Talvez devêssemos repensar, talvez. Ah, não, interrompeu ele firmemente. Não vou abrir mão disso, Teresa. Não vou abrir mão de você. A incorporadora é o legado do meu pai, sim, mas a sonho de Teresa é o nosso futuro, nosso legado conjunto. Mas sua família, sua posição... Minha família? Rodrigo deu uma risada sem humor. Você se tornou mais família para mim nesses poucos meses do que meu tio Fernando em toda a vida. E quanto à minha posição, talvez seja hora de passá-la adiante mesmo. Estou cansado de construir prédios que poucos podem pagar, de ser parte de um sistema que só aumenta a desigualdade nesta cidade. Ele segurou o rosto de Teresa entre as mãos, olhando-a com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O que construímos juntos aqui é real, Teresa. É honesto. É algo que podemos nos orgulhar, que pode fazer diferença na vida das pessoas. Não vou desistir disso por causa de homens velhos presos a ideias antigas sobre o que tem valor ou não. Teresa sentiu lágrimas se formando em seus olhos, ameaçando arruinar a maquiagem recém-aplicada. Tenho tanto medo, Rodrigo. Medo de não ser boa o suficiente, de te decepcionar, de fazer você se arrepender. Olhe para mim, pediu ele suavemente. Você já é muito mais do que boa o suficiente. E a única coisa da qual eu poderia me arrepender seria não ter tido a coragem de seguir meu coração quando tive a chance. Ele se afastou um pouco, levando a mão ao bolso do paletó. Teresa observou confusa, enquanto ele retirava uma pequena caixa de veludo azul. Eu ia esperar até depois do evento, planejar algo mais romântico,
Mas acho que não existe momento melhor que este, disse Rodrigo, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro branco com uma pequena pedra azul. Teresa Santos, você mudou minha vida de formas que eu nunca imaginei possíveis. Me mostrou o que é amar de verdade, o que é ter propósito, o que é lutar por algo maior que nós mesmos. Quer se casar comigo? O mundo pareceu parar por um instante. Todo o nervosismo do desfile, toda a preocupação com a incorporadora, tudo desapareceu diante daquela pergunta simples e, ao mesmo tempo, tão profundamente transformadora. Sim, respondeu Teresa, a voz mal saindo em um sussurro. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rodrigo deslizou o anel em seu dedo, e era como se fosse feito exatamente para ela. A pedra azul brilhava suavemente, refletindo a cor do vestido que usaria naquela noite. É uma safira, explicou ele. Da mesma cor dos seus olhos quando você está feliz. Pertenceu à minha avó, que também era uma mulher extraordinária, que desafiou as convenções de sua época. Teresa não conseguiu conter as lágrimas desta vez, que rolaram livremente por suas faces. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma felicidade tão completa, tão avassaladora, que não cabia dentro de seu peito. Uma batida suave na porta os trouxe de volta à realidade. Era Débora, parecendo simultaneamente constrangida por interromper e ansiosa pela urgência do momento. Sinto muito, mas precisamos começar. O espaço está lotado, todos os convidados chegaram, incluindo vários jornalistas importantes e influenciadores. Rodrigo e Teresa se entreolharam, um sorriso cúmplice nos lábios. Estamos prontos, disse Teresa, secando as lágrimas com cuidado para não borrar ainda mais a maquiagem. Só preciso de 5 minutos para retocar o rosto e vestir meu vestido. Eu espero você lá fora, disse Rodrigo, dando-lhe um beijo suave nos lábios. Te amo. Também te amo, respondeu ela, sentindo como se as palavras fossem pequenas demais para conter tudo o que sentia. 15 minutos depois, Teresa estava pronta. O vestido de seda azul petróleo caía perfeitamente sobre seu corpo, realçando suas curvas de forma elegante, sem ser vulgar. Os detalhes artesanais no decote e na barra, inspirados nos bordados que sua avó lhe ensinara, adicionavam um toque pessoal e único. O cabelo estava arrumado em um coque baixo, adornado com pequenas flores naturais, e a maquiagem, refeita às pressas, destacava seus olhos e lábios sem esconder suas sardas ou o rubor natural de suas bochechas. Quando entrou no espaço principal do galpão, foi recebida por um silêncio respeitoso, seguido por aplausos espontâneos. O lugar estava, como Débora havia dito, completamente lotado. Jornalistas, fotógrafos, influenciadores, compradores potenciais, todos reunidos para conhecer a nova marca que estava causando burburinho na cidade. Helena se aproximou, os olhos brilhando de orgulho. Está na hora, querida, tudo pronto. As modelos estão ansiosas, a música está ajustada, as luzes posicionadas. Só faltava você. Teresa respirou fundo, sentindo uma calma surpreendente se apoderar dela. Todo o nervosismo, todas as dúvidas, pareciam ter desaparecido. Em seu lugar havia apenas a certeza de que, independentemente do que acontecesse dali em diante, ela já havia vencido. Havia transformado um sonho em realidade, havia encontrado sua voz e seu lugar no mundo. Com um aceno para o DJ, a música começou a tocar, uma mistura contemporânea de ritmos brasileiros que Débora havia cuidadosamente selecionado para representar a essência da marca. As luzes se ajustaram, criando uma atmosfera acolhedora e, ao mesmo tempo, sofisticada. Teresa subiu ao pequeno palco montado no centro do espaço, o microfone em mãos. Olhou para a plateia e encontrou os olhos de Rodrigo, que a observava com uma expressão de amor e admiração que lhe deu toda a coragem necessária. Boa noite a todos, começou ela, a voz firme apesar do coração acelerado. Meu nome é Teresa Santos e estou aqui para compartilhar com vocês um sonho. Um sonho que começou em uma pequena sala em Itaquera, onde minha avó me ensinou os primeiros pontos de costura. Um sonho que continuou enquanto eu limpava os corredores de um edifício empresarial, imaginando o dia em que poderia criar roupas que fizessem as pessoas se sentirem tão especiais quanto eu me sentia, quando vestia algo feito por minhas próprias mãos. Ela fez uma pausa,
olhando para Helena, para Marcelo e Débora, para cada pessoa que havia acreditado nela quando ela mesma duvidava. Esse sonho só se tornou realidade porque encontrei pessoas dispostas a acreditar em mim, a ver além da minha profissão, da minha origem, do meu endereço, a enxergar não apenas quem eu era, mas quem eu poderia me tornar. Seu olhar encontrou novamente o de Rodrigo, e um sorriso iluminou seu rosto. A Sonho de Teresa não é apenas uma marca de roupas, é uma declaração de que os sonhos não têm classe social, de que o talento não conhece CEP, de que, com amor, dedicação e sim um pouco de ajuda no caminho, podemos transformar nossas vidas e as vidas ao nosso redor. Os aplausos começaram espontaneamente, crescendo até se tornarem ensurdecedores. Teresa sentiu o coração transbordando de emoção. Sem mais delongas, é com imenso orgulho que apresento a vocês a primeira coleção da Sonho de Teresa, Raízes e Asas. Com um gesto seu, as modelos começaram a desfilar. Cada peça contava uma história, dos vestidos inspirados nas roupas simples que via sua mãe e avó usarem em ocasiões especiais, agora reinterpretados com tecidos finos e acabamentos impecáveis, aos conjuntos modernos que combinavam elementos tradicionais brasileiros com linhas contemporâneas. A plateia reagia com murmúrios de aprovação, flashes disparavam continuamente, e Teresa podia ver nos olhos dos jornalistas e compradores que estavam genuinamente impressionados. Quando a última modelo desfilou, todas retornaram para a passarela final, com Teresa se juntando a elas no centro, recebendo uma ovação de pé. Flores foram jogadas, aplausos ecoaram pelo espaço, e por um momento mágico, Teresa sentiu como se estivesse flutuando, carregada pela energia de sonhos realizados e possibilidades infinitas. Horas depois, quando o evento já havia terminado e apenas os mais próximos permaneciam para ajudar na organização, Teresa recebeu as primeiras notícias concretas do sucesso. 3 boutiques de luxo já demonstraram interesse em vender suas peças, informou Débora, mal contendo a empolgação. E o site que lançamos durante o evento já recebeu mais de 100 pedidos. Teresa, isso é incrível para uma marca nova. A Vogue Brasil quer agendar uma entrevista exclusiva para a próxima edição, acrescentou Marcelo, mostrando o e-mail em seu celular. E o mais importante, disse Helena, aproximando-se com um sorriso sereno. Aquela jovem designer francesa que estava na primeira fila. Ela veio me perguntar se você aceitaria uma mentoria com ela. Disse que seu trabalho a lembrou do próprio início de carreira e que gostaria de ajudar a lapidar este diamante brasileiro, como ela mesma disse. Teresa estava sem palavras. Era mais do que jamais ousara sonhar. Olhou ao redor, para o espaço que agora se esvaziava, para as peças que havia criado com tanto amor e dedicação, para as pessoas que haviam se tornado sua família de coração. Rodrigo se aproximou, passando o braço ao redor de sua cintura. Feliz? Perguntou ele simplesmente. Mais do que isso, respondeu Teresa, recostando a cabeça em seu ombro. Em paz, como se finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. Rodrigo sorriu, beijando suavemente sua testa. Isso é apenas o começo, Teresa. Apenas o começo. E enquanto o grupo deixava o galpão, caminhando juntos pela noite paulistana, Teresa soube que ele estava certo. Aquele não era o fim de uma jornada, mas o início de outra, ainda mais emocionante e desafiadora. Uma jornada que não precisaria fazer sozinha, mas cercada por pessoas que a amavam por quem ela era e a apoiavam no que ela poderia se tornar. No céu de São Paulo, raramente visíveis devido à poluição, algumas estrelas brilhavam timidamente. Teresa olhou para elas e sorriu. Seu próprio sonho agora brilhava entre elas, não mais distante e inalcançável, mas realizado e palpável, prova viva de que, às vezes, a vida supera até mesmo nossas mais ousadas expectativas.